Muito bem, meus irmãos, estamos de volta aqui para a gravação de mais um vídeo aqui para o nosso curso Ciência Política. E meus parabéns, você que está aí nos acompanhando. Chegamos ao final do livro, ao final do nosso estudo e ao final do nosso comentário. Aqui nesse vídeo estaremos expondo as últimas informações relevantes sobre a mentalidade anticapitalista. Mas também eu quero dizer a vocês que esse estudo não se encerra somente aqui. Você pode se aprofundar mais nos trabalhos de Ludwig von Mises. Nasceu em 1881, no dia 29 de setembro, na cidade austro-húngara de Lemberg, hoje conhecido como Lvov, na Ucrânia russa. Seu pai era engenheiro civil, funcionário das estradas de ferro nacionalizadas. Aí, no livro também, e já comentamos em outros vídeos, algumas coisas relacionadas à vida e às obras de Ludwig von Mises. Então, esse estudo não encerra aqui, você pode se aprofundar, buscar mais informações desse autor espetacular e também, obviamente, colher mais detalhes dessa fantástica obra, A Mentalidade Anticapitalista. Novamente, meus parabéns a você que está concluindo mais uma fase do estudo do curso Ciência Política e Guerra Cultural. É um prazer, é um privilégio ter todos vocês aqui conosco e também por causa da confiança e credibilidade que vocês têm para com o Instituto IBETEC. Pois bem, meus irmãos, a partir da página 50, 51, 52 em diante, nós vamos ter uns títulos, tá? Uns tópicos com capítulos, obviamente. E o tópico que nós vamos tentar trabalhar aqui é os romances e peças sociais, tá? Os romances e peças sociais. Depois você pode conferir no livro em PDF que você recebeu no Telegram. Bem, um dos pontos mais importantes é quando o autor, no caso aqui, Ludwig von Mises, diz assim: não existe uma espécie de economia mista, um sistema que se situe entre o capitalismo e o socialismo. Abre aspas. O capitalismo e o socialismo, pela sociologia, conceitualmente falando, como padrões de organização social. Então, Mises aqui traz uma difícil realidade para nós percebermos que não existe essa espécie de economia mista, tá certo? E também o capitalismo é diametralmente oposto ao socialismo por N motivos. Bem, para um verdadeiro socialista, a partir dessa descoberta de que não existe uma espécie de economia mista, nós podemos decorrer no seguinte: para um verdadeiro socialista, ver, ver o capitalismo dando certo, imagina o seguinte: um socialista vê que o capitalismo está dando certo em um país X. Então, o que acontece? Ele sempre vai opinar pelo lado ruim da questão, da coisa. Ele sempre vai imaginar a coisa ruim. Ele sempre vai pensar na coisa ruim. Pois o pensamento dele está desprendido, desconectado. Tem uma fenda entre o que ele acredita e o que a realidade apresenta. Então ele tende, por causa das suas posições, impor certas falácias para sempre dizer assim que o capitalismo está ainda ruim e não está bom o suficiente, mas o que é bom para ele somente é o socialismo. Então isso é uma cegueira espiritual e também uma cegueira intelectual. Mas veja só, retratam a pobreza e a penúria, a ignorância, a sujeira e a corrupção moral das classes exploradas. A seu ver, tudo que é mal e ridículo é burguês. E tudo que é bom é proletário. Então, eles invertem a ordem, o papel, eles invertem o mundo ao seu modo de ver. Entendeu?
o mundo caminha de uma forma que, querendo ou não, é contrário a certas visões de mundo e é contrário a certos posicionamentos científicos e também posicionamentos políticos. E o que é que essa pessoa... o que acontece? Qualquer tipo de pessoa, qualquer, qualquer corrente religiosa, escatológica, ela tem um ponto de partida. Nesse caso, o ponto de partida de um socialista, de um marxista, de um fascista, de um nazista, é sempre colocar as coisas ruins, deploráveis, toda a ganância, toda a sujeira e a corrupção apenas, exclusivamente na burguesia, que é com outro conceito semelhante para o capitalismo, tá bom? Marx isso vai saber bem na sua obra O Manifesto do Partido Comunista. Trabalha isso nesse livro. E tudo que é bom, mas esse bom no sentido marxista não é bom realmente. É o bom que realmente traz os piores erros da humanidade. Como você pegar a história da Rússia em 1917 e mostrar ali, houve uma tentativa de socialismo e houve isso. Uma pessoa acha que isso foi bom, mas foi ruim, entendeu? Eles sempre invertem a ordem. Então é preciso ter bastante cuidado para não cair na conversa, na lábia, na ignorância desse socialista. Isto é, um socialista que estuda, um socialista que defende suas crenças, não é aquele que vive de bar em bar, de mesa em mesa, tá bom, meu irmão? Esse daí, esse daí é o mais ignorante que tem, que não consegue nem pensar se é bom ou ruim. Já o outro não, o outro consegue pensar, mas pensa de uma forma totalmente oposta ao que o mundo apresenta. Bem, mas é claro que, que abordam o tema de seus estudos com certos preconceitos. Sabe com antecedência o que vão encontrar. Estão convencidos de que as condições dos trabalhadores ou assalariados são desoladoras e mais terríveis do que se pode imaginar. Fecham os olhos para tudo que não se querem ver e só encontram o que confirma suas opiniões preconcebidas. Ponto. Vou continuar, tá bom? Então nós temos aqui. Eles abordam seus estudos a partir de preconceitos e confirmam suas opiniões preconcebidas. Então, independentemente do grau de credibilidade e de intelectualidade que um socialista tenha, esse indivíduo, por possuir a ideologia como base para a construção dos seus argumentos, a posteriori e posteriori, ele tende a utilizar a mídia e diversas propagandas para encontrar uma espécie de viés de confirmação. Ou seja, ele vai fazer uma pesquisa, certo? Ele vai nas comunidades, etc. Mas se ele encontrar qualquer fenômeno que se opõe e que contradiga os pressupostos básicos do socialismo, ele não entra na relação de pesquisa e de estudo. Ao contrário, ele ignora e dessa forma ele age com preconceitos, discriminações, distorcendo novamente a realidade. E mesmo ele mostrando certas melhoras, certos desenvolvimentos que contradizem o socialismo, esse pesquisador socialista tende continuamente a dizer algo foi bom, mas ficou ruim para isso. Ele sempre vai colocar algo ruim para mudar a opinião pública e, por fim, confirmar as suas opiniões preconcebidas. Então, ele está plenamente e totalmente perdido no mundo terrestre, no mundo terra e também na própria linguagem. Então, é preciso, obviamente, a gente, aos poucos, nesse curso, vou pegar tudo isso, nas aulas, todo esse embasamento, esses detalhes, para você ver dentro do discurso da linguagem, uma análise da linguagem,
a análise do argumento do socialista e encontrar todo tipo de erro, de sofismas, de falácias, e assim você não ficar perdendo tempo com algo que se quer que existe. E ficar, obviamente, na tese principal, que é as ideias reais do mundo real. Bem, continuando, aprenderam com os socialistas que o capitalismo é um sistema que faz com que as massas sofram terrivelmente, que quanto mais o capitalismo progride e se aproxima da plena maturidade, mais a imensa maioria das pessoas empobrece. Seus romanos, seus romances e peças são pensados como estudo de caso para demonstrar esse dogma marxista. Então, está aqui novamente a ideia de que eles até admitem o progresso, o aumento, a expansão, os benefícios, as realizações do capitalismo, mas ele tende a criar dentro da sua narrativa, da sua pseudonarrativa, né, construída sobre alicerces falsos, irracionais e ilusórios, a ideia de que quanto mais o capitalismo cresce, mais a pobreza aumenta. Isso foi já refutado por diversos autores, por diversos pensadores, por diversos pesquisadores, conservadores, etc. E pela própria história, pelo próprio mundo real. Isso já foi desmentido, tá? Categoricamente. Então, novamente, entra a questão do romance. Eles criam uma ambientação, eles criam um mundo fictício para colocar dentro do vácuo emoções do qual eles simplesmente odeiam o mundo real. É uma revolta ao mundo real, a ideologia, o socialismo, o comunismo, o fascismo, etc. Então, tudo isso eles fazem, todas as pesquisas que eles fazem é apenas para mostrar a doutrina, o dogma infalível de Karl Marx. Bem, tudo bem até aí, né, meus irmãos? Vão anotando, vão deixando suas observações aí. Suas reflexões. O erro deles, do socialista, do comunista, etc., está na informação. E essa informação é a desinformação, tá bom? Que é mais do que uma mentira. É a total mudança e revolta do mundo real. Então, o erro deles está na informação tendenciosa e na falsa interpretação das condições sociais. Ou seja, estamos chegando num nível tão extremo e radical que já havia sido apregado por George Orwell em seu clássico livro 1984 e também a Revolução dos Bichos, tá? Isso não é uma invenção nossa, né? Ao contrário, é um escrito em sua informação dos próprios socialistas que confirmam as suas abominações, as suas maquinações e confirmam aí a nossa na verdade comprovam a nossa argumentação contrária ao socialismo. Então eles interpretam as condições sociais de uma forma muito grotesca, né? Então não conseguem perceber, ou seja, a ideologia bloqueia, cega, mina, obscurece o entendimento humano. Então esses indivíduos não conseguem perceber, principalmente os professores das universidades federais, estaduais, etc., do país, no Brasil como um todo, eles não conseguem perceber que as circunstâncias chocantes que o socialismo, o marxismo, o comunismo descrevem são o resultado da ausência do capitalismo, reminiscência do passado pré-capitalista ou efeito das políticas que sabotaram o funcionamento do capitalismo. Jamais entendem que o capitalismo, ao gerar a produção em larga escala para o consumo das massas, é essencialmente um sistema que liquida completamente com a penúria na medida do possível. Então, estamos aí, o autor Mises, ele é cirúrgico, ele é objetivo, ele não foge da tese, ele está dentro da situação e demonstra como, um exemplo, um teórico do socialismo, um jornalista do socialismo, um manipulador de opiniões do socialismo, ele não consegue perceber, ele não consegue visualizar a verdadeira causa da desigualdade social.
Já aprendemos que, segundo eles, a causa da desigualdade social é a burguesia, é a religião, etc. É a propriedade privada. Mas isso não é a verdade. A verdade é aquilo que eles não querem assumir, pois é muito difícil reconhecermos que estamos errados em algum ponto de nossa vida. Pois queremos sempre dizer que estamos certos. Nesse caso, a ideologia está em um nível absurdo, está no nível extremo no qual a própria linguagem é corrompida, substituída por algo que não existe, e as pessoas acabam também caindo nessa armadilha muito enganosa. Todavia, a realidade é mostrada por meio da linguagem, por meio do mundo real, por meio da teoria da correspondência, no qual contradiz dia após dia as doutrinas e dogmas do marxismo, tanto o clássico quanto o novo, revisto pela escola de Frankfurt e aplicado por Antônio Gramsci e por outros pensadores do socialismo em suas diversas ramificações. Bem, eu espero que estejam gostando. Anotem, não se esqueçam. Esse é o último vídeo do livro A Mentalidade Anticapitalista. Bem, temos um capítulo chamado As Objeções Não Econômicas ao Capitalismo. Bem, duas acusações são feitas ao capitalismo. Na verdade, são várias acusações. Todas elas são derrubadas e refutadas. Mas vamos ver aqui de uma forma muito rápida, tá bom? As duas objeções contra o capitalismo não econômicas. Primeiro, exemplo. A posse de um carro não faz o homem feliz. Notou aí? A posse de um carro não faz o homem feliz. Isso é o que o socialista diz, tá bom? Para um capitalista. Ou fazer ele pensar. 2. Existem pessoas que não possuem um carro, ou uma televisão, um computador, ou um smartphone. Bem, ao analisar essas afirmações, percebemos que as proposições, as proposições estão corretas, mas não consegue denegrir o sistema capitalista de cooperação social. Resposta a essa acusação ao capitalismo. Primeiro, as pessoas não se esforçam e se afligem a fim de obter a felicidade perfeita, vírgula, mas a fim de eliminar ao máximo as dificuldades que se apresentam e assim tornarem-se mais felizes do que eram antes. O homem que compra um carro deixa evidentemente o fato de que a posse desse aparelho aumentará seu bem-estar e o tornará mais contente do que antes. Vou repetir a parte mais contundente, tá bom? O homem que compra um carro, uma televisão, uma casa, um terreno, etc. O homem que compra algo deixa evidente, isso é uma evidência, isso é uma comprovação de que esse fato de ter a posse de um aparelho, de um produto, de um terreno, cria o bem-estar e torna esse homem ou essa mulher mais contente do que antes dentro do sistema capitalista. Então, as proposições que são apresentadas contra o capitalismo caem por terra, pois nós apresentamos novamente o mundo real, e o mundo real não se dobra de forma nenhuma para essa falsa gravidade criada pelo socialismo, pela corrente socialista. Ponto. Caso contrário, veja só, ele não teria comprado se o sistema, as proposições socialistas fossem uma proposição que correspondesse a um referente ao mundo real. Você ia notar que esse indivíduo de forma nenhuma iria entrar no livre comércio e jamais teria comprado tal produto de forma nenhuma. Então, uma ótima refutação. Bem, materialismo é um outro tópico do livro. Esse é um fato evidente. O capitalismo o capitalismo tem a tendência de melhorar as condições materiais da humanidade. Tá? Então, nós temos aí as condições materiais que são, aos poucos, ganham um ar de melhora. Tá bom?
Nesse tópico, o autor vai falar sobre, dentro desse mesmo tópico, ele vai trabalhar a questão da arte. Então, acho que vocês já estão aí a par do assunto. No outro tópico, nós temos a injustiça. Bem, não é a culpa do capitalismo se as políticas dessas nações impediram as tentativas dos investidores estrangeiros no sentido de dar-lhes os benefícios de uma produção industrial. Ninguém nega que o torna centenas de milhões de pessoas na Ásia e na África necessitadas. É o fato de elas apegarem-se a métodos primitivos de produção e de perderem as vantagens que o emprego de melhores ferramentas e tecnologia atualizada. Existe apenas um caminho para aliviar a miséria, a adoção total do capitalismo, ou seja, a história foi corrompida, tá, pela linguagem do socialismo. Houve em certas regiões no planeta Terra, em certos continentes, indivíduos que sucumbiram ao marxismo, e quando o capitalismo tentou alcançar povos, nações, tribos e língua, esses indivíduos dessas terras, desses países, proibiram se posicionar contra o capitalismo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. O presidente conservador X, ele tem um projeto para Pernambuco de saneamento básico, de educação. Só que isso é um ato conservador e é um ato capitalista. O governador, o prefeito daqui, junto com o Senado, o senador, né, o deputado federal, estadual, são todos eles socialistas. E ao chegar esse projeto no estado do Pernambuco, no Nordeste, eles vão pensar no seguinte: o capitalismo conservador está chegando em Pernambuco e se nós aceitarmos esse projeto de saneamento básico, educação, etc., vai acabar, vamos dizer assim, vai acabar dando crédito, muito crédito a esse presidente. Nós somos anticapitalistas, então nós vamos bloquear esse projeto. É isso que acontece. Então, nos países, se isso está acontecendo no estado de Pernambuco, acontece nos países, por exemplo, na Ásia, na África, que o texto está dizendo. Então, a Ásia e a África estão nesse sentido triste, pois no passado eles rejeitaram o capitalismo e a única forma que nós temos para dizer que há uma solução para isso é esses governadores, esses presidentes dos países aceitarem rapidamente o modo de produção, o modo social, a economia capitalista, e assim o povo sairá da miséria por escolher o melhor caminho. Obviamente não é o caminho perfeito, mas é o melhor. Bem, no outro tópico nós temos o preconceito burguês da liberdade. Nós estamos resumindo, irmão, e fazendo algumas explicações para você entender. Esperamos que você tenha aí realmente aprofundado no livro A Mentalidade Anticapitalista. Tenha gostado da leitura, uma leitura cansativa. A leitura também é puxada, mesmo com um torno de 80, 86 páginas, 90 páginas. Mas um livro imprescindível para o nosso curso. Ciência Política e Guerra Cultural. O preconceito burguês da liberdade. O autor diz: a natureza humana, a sociedade não pode existir se não houver meios de evitar que as pessoas obstinadas hajam. Então, para uma sociedade existir de uma forma completa, nada mais, nada menos, ela vai precisar de regras. Vamos chamar assim de regras da boa convivência. Estatutos, constituições, leis, bom, documentação, contrato social. Uma sociedade, uma civilização, ela não é de boca. Ela precisa de comprovação, ela precisa de documentação, tá certo? Porque de boca todo mundo é rei, de boca todo mundo tem grau superior, mas cadê o diploma? Cadê a alfabetização? Cadê o seu certificado? Ninguém tem. Quem tem realmente faz parte da sociedade. Bem, a sociedade não pode funcionar sem um dispositivo social de coação e de pressão, ou seja, sem o Estado e o governo, ou seja, novamente, toda a sociedade
sólida, racional, organizada, ela vai precisar de agentes sociais, policiais, enfim, que vai criar uma coesão e uma certa pressão para evitar os crimes, as injustiças, né? E trazer assim a liberdade individual, criando assim, obviamente, o Estado e o governo. Obviamente, lembrando que o Estado e o governo eles têm uma delimitação, tá? Seus poderes, etc. Mais adiante nós vamos pegar direitinho e comentar mais detalhadamente. O conceito político que nós adotamos no curso Ciência Política e Guerra Cultural é o conceito político de liberdade individual. De forma nenhuma nós estamos abrindo mão desse conceito, nem defendendo o conceito de liberdade coletiva. Nós abominamos o conceito de liberdade coletiva. Nós reafirmamos o que o artigo 5º da Constituição Federal diz sobre a liberdade individual. Nós estamos no Estado de Direito Democrático, uma república que preza pela liberdade. Então, deixa eu voltar aqui, vou botar só vou sair da imagem. Essa aqui, deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar ao vídeo anterior. Que é... Deixa eu pegar aqui. Depois outro vídeo tem som, então vai atrapalhar a comunicação de você, a nossa exposição. Pronto, isso aqui, ó. Pronto, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, esse aqui não tem som, então é melhor para vocês somente apenas me ouvir. Estamos chegando no final, tá certo? Então nós defendemos a liberdade individual. E essa liberdade individual, ela tem um conceito. Você pode anotar aí o conceito. A liberdade individual é a liberdade contra a ação arbitrária do poder policial. Certo? Tópico. Próximo tópico. A liberdade e a civilização ocidental. Obviamente, a nossa civilização é construída sobre 3 formas. Cristianismo, filosofia grega e direito romano. Se você desconhece isso, você desconhece a formação do Ocidente, a formação do Brasil, a formação das Américas, de Portugal, etc., da Europa. Pois esses continentes, esses países foram criados por essas 3 formas de pensar. Então, o socialismo é impraticável nesse tópico. É importante você perceber que o socialismo é impraticável. É uma forma de desintegrar a cooperação social e de gerar a pobreza e o caos. Ou seja, a partir do momento que países como Rússia, China, Cuba, Venezuela, Chile, qualquer país adota o sistema socialismo, obviamente essa desintegração, essa pobreza, esse caos não é instantaneamente, ele é aos poucos, devagar, mas muito radical e abrangente. Então, o socialismo é impraticável, o verdadeiro socialismo é impraticável. No próximo tópico nós temos o anticomunismo versus capitalismo. O objetivo de todos os movimentos utópicos, um movimento no qual não tem existência, substância, tá? É o de dar fim à história e de estabelecer uma calma final, ou seja, nazismo, comunismo, socialismo e demais movimentos totalitários, eles querem acabar com o passado, pois dessa forma acabará com a realidade, e ao mesmo tempo querem acabar com a escatologia, ter uma escatologia final no qual eles triunfam, pois eles estão indo num caminho até interessante, pois a reação anticomunista está muito tardia. Eles têm avançado bastante
a questão da literatura. Mas nós estamos aqui no curso Ciência Política, estamos descobrindo os planos, a estratégia e qual foi o motivo, a causa, a origem da mentalidade anticapitalista. Por fim, nós temos um último tópico sobre a vida, a influência, a trajetória de Ludwig von Mises. Então, vocês já sabem tem algumas informações, é só se aprofundar no livro. E novamente, nós temos, quero agradecer a vocês a oportunidade de estar presente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp e tentar resolver. Bem, temos aqui o livro Mentalidade Anticapitalista e meus parabéns. Tá? Espero que você tenha lido, feito anotações do livro que nós enviamos em PDF. E assim nós descobrimos qual é a mentalidade anticapitalista no tempo presente. Consultamos um dos maiores... Desculpa, gente. Consultamos um dos maiores economistas, né, da escola austríaca de economia. E ele mostrou aqui de uma forma muito esplendorosa e real os motivos e por onde nós podemos caminhar contra o socialismo. Espero que esse vídeo, esse estudo tenha aí abrido somente para entender alguns fenômenos sociais, né, que isso aqui está um estudo sociológico, tá? Filosófico, obviamente, e que você tenha concluído que o sistema socialista é impraticável. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, que é no próximo mês agora, nós já vamos entrar no livro, o livro da política. Nós vamos fazer uma cobertura completa da política da China, da Grécia. Vai ser fantástico, não percam, ficam conosco, continuem no curso, se esforcem, vai ter muita informação, tá? Muita informação. Bom, forte abraço e até mais.